Feche os olhos por um instante e imagine o que você deseja ser. Sinta como se já fosse. Não deseje. Não espere. Apenas seja, Neville Goddard dizia. A imaginação cria a realidade. Tudo o que existe antes de existir no mundo físico existiu primeiro na mente de alguém. O mundo visível é apenas o espelho daquilo que o invisível sonhou. Você é o próprio criador da sua experiência, não pela força, mas pela consciência. O que você aceita como verdade torna-se realidade. Por isso não lute contra o que é, apenas imagine o que deve ser. A sua mente é o templo de Deus. E quando você acredita profundamente, o universo se move para confirmar a sua crença. A cada imagem que você sustenta com fé, você dá forma àquilo que ainda não é. Não há limites para aquele que imagina com amor e persistência. Você não precisa correr atrás das coisas. Permita que elas venham até você, atraídas pela vibração do seu estado interior. Neville ensinava que não é o esforço que cria, mas o sentimento do desejo realizado. Então se veja agora onde você quer estar. Não amanhã, não no futuro distante, mas agora. Sinta o alívio, a alegria, a paz de já possuir aquilo que o seu coração pede, porque para o seu ser interior isso já é real. E se for real dentro de você, cedo ou tarde, será real também fora. Deus não está longe. Ele habita em você, na sua consciência. E cada pensamento que você escolhe sustentar é uma semente lançada no campo da realidade. O tempo é apenas o intervalo entre o plantio e a colheita. Mas a colheita virá, porque aquilo que o homem imagina, ele manifesta. Não há acaso, há lei. E a lei é simples. Aquilo que você sente como verdadeiro torna-se verdadeiro. Portanto, abandone a dúvida, abandone a luta. E entre em silêncio. Veja com os olhos do coração. Sinta a presença daquilo que deseja. E agradeça, como se já tivesse acontecido. O seu mundo mudará. Não porque alguém lá fora o transformou, mas porque você mudou por dentro. E o mundo, sendo o reflexo da sua consciência, se dobrará à sua nova visão. Acredite, você é o sonhador sonhando o mundo, e o mundo docilmente responderá ao que você imagina ser. Feche os olhos por um instante e imagine o que você deseja ser. Sinta como se já fosse. Não deseje, não espere. Apenas seja, Neville Goddard dizia. A imaginação cria a realidade. Tudo o que existe antes de existir no mundo físico existiu primeiro na mente de alguém. O mundo visível é apenas o espelho daquilo que o invisível sonhou. Você é o próprio criador da sua experiência, não pela força, mas pela consciência. O que você aceita como verdade torna-se realidade. Por isso não lute contra o que é, apenas imagine o que deve ser. A sua mente é o templo de Deus. E quando você acredita profundamente, o universo se move para confirmar a sua crença. A cada imagem que você sustenta com fé, você dá forma àquilo que ainda não é. Não há limites para aquele que imagina com amor e persistência. Você não precisa correr atrás das coisas. Permita que elas venham até você, atraídas pela vibração do seu estado interior. Neville ensinava que não é o esforço que cria, mas o sentimento do desejo realizado. Então se veja agora onde você quer estar. Não amanhã, não no futuro distante, mas agora. Sinta o alívio, a alegria, a paz de já possuir aquilo que o seu coração pede, porque para o seu ser interior, isso já é real. E se for real dentro de você, cedo ou tarde será real também fora. Deus não está longe. Ele habita em você, na sua consciência. E cada pensamento que você escolhe sustentar é uma semente lançada no campo da realidade. O tempo é apenas o intervalo entre o plantio e a colheita, mas a colheita virá. Porque aquilo que o homem imagina, ele manifesta. Não há acaso. Há lei. E a lei é simples. Aquilo que você sente como verdadeiro torna-se verdadeiro. Portanto, abandone a dúvida, abandone a luta e entre em silêncio. Veja com os olhos do coração. Sinta a presença daquilo que deseja e agradeça, como se já tivesse acontecido. O seu mundo mudará. Não porque alguém lá fora o transformou, mas porque você mudou por dentro. E o mundo, sendo o reflexo da sua consciência, se dobrará à sua nova visão. Acredite, você é o sonhador sonhando o mundo. E o mundo docilmente responderá ao que você imagina ser, porque nada está fora do seu poder criativo. A vida é um espelho que devolve o que você sustenta na alma.
Seja amor, e o amor virá. Seja abundância, e ela te encontrará. Seja paz, e todo o universo se moverá para te envolver em silêncio e harmonia. Tudo já é seu, se você ousar imaginar. Não espere sinais. Seja o sinal. Não busque provas. Sinta a verdade. Pois o que você é em consciência, o mundo confirmará em forma desperte. Assuma o seu poder. Você é o próprio milagre que esperava. Você é o sonhador sonhando o mundo. E o mundo, docilmente, responderá ao que você imagina ser. Tudo começa dentro de você. Antes que algo aconteça no mundo físico, ele nasce silenciosamente na sua mente. A consciência é a única realidade. E tudo o que você experimenta lá fora é apenas o reflexo daquilo que aceitou como verdade dentro de... Neville Goddard dizia que não é o mundo que forma os nossos pensamentos. São os nossos pensamentos que moldam o mundo. Nada é por acaso. Tudo é uma resposta ao estado de consciência em que você vive. Se você deseja uma nova vida, não lute contra a antiga. Apenas mude o seu estado interior. Sinta agora como é viver o que você deseja. Sinta o peso, o som, a alegria dessa nova realidade. Entre completamente nessa sensação. Não por alguns segundos, mas até que ela se torne natural. Porque aquilo que você sente como real, o universo não tem escolha a não ser espelhar. Deus age por meio da imaginação do homem. O que você imagina com amor e fé torna-se inevitável. O tempo é apenas o espaço entre a crença e a manifestação. E quando você permanece fiel ao novo estado, o velho se dissolve. Você não precisa pedir, precisa assumir. A consciência é o segredo. Mude a consciência e tudo mudará com ela. Você é o centro criador da sua realidade. Não há limites para quem entende isso. Você é o sonhador sonhando o mundo. E o mundo docilmente responderá ao que você imagina ser. Tudo o que você acredita ser, você manifesta. Não o que deseja, mas o que crê profundamente. A vida sempre reflete o seu estado de ser. Se você se vê como alguém abençoado, a bênção o seguirá. Mas se acredita estar perdido, o mundo mostrará apenas caminhos fechados. Neville Goddard chamava isso de a lei do ser. Você é o que sente ser. Por isso, o primeiro passo não é mudar o mundo, é mudar a si mesmo. Quando você assume o sentimento de ser aquilo que deseja, a realidade começa a se reorganizar em silêncio. Tudo o que é seu já existe, esperando que você o aceite como verdade. Não com esforço, mas com convicção calma. A fé não luta, ela descansa. E nessa quietude, as coisas se cumprem. Sinta agora, eu sou o que busco. Repita em silêncio, até que essa frase se torne natural. A consciência dessa verdade é o maior poder do universo. Nada está fora do seu alcance, porque o seu mundo é apenas a projeção do que você acredita ser. Viva a partir do fim, e o fim virá até você. Tudo o que você experimenta na vida é o reflexo do que acredita ser verdade. O mundo exterior é apenas um espelho, mostrando o conteúdo da sua consciência. Neville Goddard dizia, a imaginação é Deus agindo no homem, e é por isso que nada acontece fora, sem antes acontecer dentro de você. O segredo está em compreender que a sua imaginação não é um simples sonho, mas a própria substância da realidade. O que você imagina com sentimento e fé se torna inevitável. A consciência é a única realidade. Tudo mais é sombra, forma temporária. Não importa onde você está agora nem o que o mundo parece mostrar. O que importa é o estado interior que você escolhe habitar. Se você se vê como alguém abençoado, amado e próspero, essa vibração se tornará o campo onde o seu novo mundo florescerá. Mas se permanece olhando para o que falta, para o medo ou para a escassez, você mantém vivo o estado do qual deseja sair. Então, feche os olhos, respire, sinta. Imagine não como quem deseja, mas como quem já vive. Sinta o toque, o som, o perfume dessa nova realidade. Deixe que ela se torne tão real no seu interior, que o mundo físico não tenha escolha a não ser refletir isso. Deus não está em algum lugar distante, esperando te abençoar. Ele se move em você através da sua imaginação. Cada imagem que você sustenta com fé é uma oração silenciosa, uma semente divina plantada no solo da consciência. E toda semente germina se você não a arranca pela dúvida. Acredite, permaneça e saiba que o invisível está sempre trabalhando a seu favor. O tempo não é obstáculo,
É apenas o intervalo entre o que você já é e o momento em que verá isso manifestado. A imaginação é o poder criador. Use-a com amor, e ela transformará tudo ao seu redor. Tudo o que você deseja já existe, mas enquanto você o busca, o mantém distante. O segredo não é correr atrás do seu desejo, e sim viver a partir dele. Neville Goddard ensinava: assuma o sentimento do desejo realizado. Isso significa que você deve pensar, agir e sentir como se o seu desejo já fosse um fato. Não no amanhã, mas agora. Quando você muda o seu estado interior, o mundo exterior se reorganiza para refletir essa nova vibração. Tudo começa com o sentimento. Você não precisa pedir a Deus. Você precisa assumir o lugar dele dentro de você. Deus não é um ser distante. É a sua própria consciência criadora. E o que você imagina com fé se torna lei. Comece a agir mentalmente a partir do fim. Se deseja prosperidade, sinta-se próspero agora. Se deseja cura, sinta-se curado agora. Se deseja amor, sinta-se amado agora. Essa é a lei do ser. Você é o que acredita ser. O erro da maioria é olhar para o mundo e reagir a ele, quando o mundo deveria reagir a você. Nada muda lá fora até que algo mude dentro. E quando muda dentro, o universo inteiro se curva ao seu novo estado de consciência. A fé não é esforço, é descanso. É a certeza calma de que aquilo que você imaginou já está cumprido. E se você puder sustentar essa certeza, mesmo quando nada parece acontecer, tudo inevitavelmente mudará. Lembre-se, você é o sonhador e o sonho. Você é o criador e a criação. A sua imaginação é o elo entre o invisível e o visível. Use-a com sabedoria. Viva a partir do fim. E o fim virá até você. Feche os olhos. Respire lentamente. Sinta o ar entrando e saindo, como uma onda silenciosa que conecta o visível e o invisível. Por um momento, esqueça o que há lá fora. Esqueça o passado, as dúvidas, os medos, as esperas. Apenas esteja aqui, presente. Consciente. Neville Goddard dizia que a imaginação é o poder de Deus em ação. Tudo o que existe, antes de ser matéria, foi consciência. O universo não está acontecendo para você. Ele está acontecendo a partir de você. Tudo o que você vê é apenas a sombra projetada pelo que acredita ser verdadeiro dentro de si. Por isso, o segredo não está em mudar o mundo. Está em mudar o estado de consciência de onde você o observa. A consciência é a única realidade. Nada existe fora dela. E o que você aceita como verdade dentro de si, o mundo lá fora obedecerá como lei. Cada pensamento é uma semente, e cada sentimento é o solo que a faz germinar. Se você cultiva medo, o mundo te mostrará motivos para temer. Se cultiva fé, o mundo se curvará à sua certeza. Então comece agora mesmo a escolher o que deseja sentir. Não o que deseja ver, mas o que deseja ser. Porque você não atrai o que quer, você atrai o que é. E tudo o que você é em consciência, cedo ou tarde, se torna forma. Feche os olhos e imagine. Veja-se vivendo o que deseja, como se já fosse real. Sinta o toque daquilo que pediu. Sinta a leveza, a alegria, o alívio, a gratidão. Não é uma fantasia, é criação, porque a imaginação é o início de toda manifestação. A fé é permanecer nesse estado até que ele se torne natural. Você pode pensar, mas nada mudou ainda. E eu te digo, a mudança já começou. Ela começou no invisível, onde tudo tem origem. O mundo físico é apenas o eco do que você sustentou em silêncio. Permaneça, não duvide, não lute contra o que é. Aceite o poder que habita em você. Deus não está distante, sentado em algum trono nas nuvens. Ele vive em você, como o eu sou. O ser que observa, cria e sente. E cada vez que você diz eu sou, você está invocando o poder criador. Quando você diz eu sou abençoado, você desperta a bênção. Quando diz eu sou amado, o amor começa a te envolver. Quando afirma eu sou próspero, o universo se reorganiza silenciosamente para confirmar essa verdade. A vida não é uma luta, é uma revelação. E tudo o que você vê é a revelação do que você aceitou ser. Por isso, se quiser mudar o cenário, mude o ator que você interpreta dentro da sua mente. Assuma o papel daquele que já vive o que deseja. Sinta-se assim, pense assim, haja assim. E o mundo, como um espelho fiel, refletirá essa nova identidade. Neville ensinava que o segredo está em viver a partir do fim. Não é desejar algo que ainda não tem,
mas habitar a consciência de quem já tem. Quando você vive a partir do fim, a energia do desejo se dissolve, e o desejo se torna realização. O sentimento de já ter é o ponto onde o impossível se torna inevitável. Tudo o que você busca já existe dentro de você. Você não precisa conquistar, precisa apenas se lembrar. A sua mente é o templo de Deus, e a imaginação é o altar. Cada imagem mental sustentada com fé é uma oração respondida. Você cria não quando pede, mas quando sente. E quando o sentimento é puro, o universo se move em silêncio para tornar visível o invisível. Agora sinta. Sinta a presença daquilo que deseja. Sinta a paz de quem já recebeu. Permita-se descansar nessa certeza. Não há pressa. Não há esforço. A fé é tranquila, porque sabe que tudo já está cumprido. Olhe para dentro e diga, eu sou. Essas duas palavras são as mais poderosas do universo. Tudo o que vem depois delas se tornará carne. Se você disser, eu sou abençoado, a vida encontrará formas de te mostrar bênçãos. Se disser, eu sou amado, o amor começará a aparecer nos detalhes. Mas se disser, eu sou perdido, eu sou pequeno, eu sou incapaz, o universo também responderá, porque ele sempre responde ao que você é, e não ao que você pede. Então escolha conscientemente o que você declara ser, não pelas aparências, mas pela fé. Mesmo quando o mundo parecer contrário, permaneça firme na verdade interior. A semente plantada no invisível sempre germina no tempo certo. E o tempo certo é aquele em que você para de duvidar. Sinta-se completo agora. Nada te falta. Nada está distante. O que você busca já está te buscando. Apenas alinhe-se com o sentimento do fim realizado. E, como dizia Neville, o mundo inteiro se dobrará para refletir o que você imagina ser. A consciência é a única causa. A imaginação é o poder, e o amor é o combustível que move tudo. Se imaginar com amor, você criará apenas beleza. Se imaginar com medo, criará apenas espelhos de dor. Mas se aprender a ver o mundo com os olhos do coração, descobrirá que tudo sempre esteve sob o seu comando. Acredite, você é o sonhador e o sonho, o Criador e a criação. Você é o verbo que se faz carne, e tudo o que você declara com fé, o universo confirma com forma. Então agora respire fundo. Sinta a presença de Deus dentro de você, esse poder silencioso, amoroso e infinito que sempre responde ao que você imagina ser. Não há distância entre você e o que deseja, há apenas consciência. E quando a consciência muda, tudo muda com ela. A partir de hoje, não viva mais reagindo ao mundo. Crie o mundo a partir do que você é. Ame mais, imagine mais, creia mais. E quando a dúvida surgir, volte para dentro e diga, eu sou. Porque no eu sou habita todo o poder, toda a cura, toda a abundância e toda a verdade. Nada é impossível ao que imagina com fé. A realidade é maleável. A mente é o pincel e você é o artista divino, pintando o retrato da própria existência. Então pinte com amor, pinte com fé. E lembre-se sempre, o universo não responde ao que você deseja. Ele responde ao que você acredita ser. Feche os olhos, silencie o mundo. Por um instante, permita-se existir sem máscaras, sem pressa, sem passado. Apenas respire. Sinta o ar entrando e saindo leve, constante e eterno. Você está aqui. Você é a consciência pura observando o movimento da vida. Neville Goddard dizia, o mundo é apenas o espelho da sua consciência. E quando você compreende isso, tudo muda. Porque o poder que você busca lá fora sempre esteve aqui dentro, esperando ser lembrado. A vida não está acontecendo contra você, nem a seu favor. Ela está acontecendo a partir de você. O que você sente, o que acredita, o que imagina, é isso que o mundo reproduz diante dos seus olhos. Você já percebeu que o mundo não responde às suas palavras, mas ao seu estado interior? Você pode dizer que é feliz e ainda sentir escassez. Pode orar por abundância e ainda vibrar em falta. Mas o universo não escuta o som da voz. Ele sente o tom da consciência. E tudo o que é sentido como verdadeiro dentro de você torna-se lei fora de você. A imaginação é o portal. A consciência é o poder. E o sentimento é a chave. Quando você imagina com emoção, o invisível começa a se mover em silêncio. As pessoas certas, as oportunidades, as coincidências, tudo começa a se alinhar para manifestar o que já foi aceito como real no seu interior.
Então, o segredo não está em pedir, está em aceitar. Aceitar como verdadeiro o que o coração deseja. Aceitar que você já é aquilo que busca. Aceitar que a mudança não está no futuro, mas no agora. Sinta o que é ser livre. Sinta o que é ser amado. Sinta o que é viver em abundância, em paz, em propósito. Veja-se vivendo o que deseja, não como quem imagina algo distante, mas como quem recorda algo já vivido. Sinta a alegria de já ter recebido. Sinta o descanso da fé que não precisa provar nada. Neville dizia: assuma o sentimento do desejo realizado, porque o sentimento é a ponte entre o invisível e o visível. Você não manifesta o que quer, manifesta o que sente ser. Por isso, abandone o velho estado de consciência. Abandone o papel de quem luta, de quem espera, de quem pede. E vista o novo estado. O de quem já é, o de quem já tem, o de quem já vive. Tudo começa dentro. A vida é um palco, e você é o ator principal. O roteiro é escrito pela sua imaginação. As falas são as suas crenças. E a cena muda quando você muda de papel. Você quer amor? Então torne-se amor. Quer prosperidade? Sinta-se próspero. Quer paz? Habite o estado da paz até que ele se torne natural. O mundo não pode te dar o que você não é capaz de sustentar internamente. Mas quando o sentimento é verdadeiro, o universo se curva para confirmar. Deus, o eu sou, não está fora, está em cada respiração. É o poder silencioso que dá forma à sua realidade. E toda vez que você diz eu sou, você invoca esse poder. Eu sou abençoado. Eu sou curado. Eu sou próspero. Essas afirmações não são desejos, são decretos criadores. Porque quando o eu sou é declarado, o universo responde com obediência divina. Mas é preciso crer. Crer não é esperar que algo aconteça. Crer é saber que já aconteceu. A fé verdadeira não pede sinais. Ela descansa. Ela confia. Ela permanece. E o que é sustentado pela fé se torna visível no tempo certo. O mundo é uma tela em branco. A mente é o pincel. O sentimento é a cor. E você é o artista. Pinte o quadro da sua vida com pensamentos de amor, imagens de vitória, sentimentos de gratidão. E quando a dúvida vier, porque ela sempre vem, apenas sorria e diga: tudo já está cumprido. Cada pensamento tem vida. Cada emoção tem forma. E aquilo que você sente com intensidade o suficiente não tem escolha senão se tornar realidade. Por isso não lute contra as aparências. Elas são apenas o reflexo do que você acreditou ser. Em vez de reagir, recrie. Em vez de resistir, imagine. Em vez de temer, sinta o poder que habita em você. Tudo o que é possível de ser imaginado já existe, em algum nível, dentro do campo da consciência. Quando você imagina, você não cria do nada. Você acessa o que já é. E ao sustentar a visão, você atraz do invisível para o visível. O processo é simples, mas requer pureza de fé. A mente humana quer controlar o como, mas o divino age através do quando. E quando você entrega o controle e permanece no sentimento, o invisível se manifesta com perfeição. Nada é aleatório. Nada é coincidência. Tudo é resposta. A vida é um espelho, e o espelho sempre devolve o que você mostra a ele. Por isso, mude o reflexo dentro e o espelho mudará fora. Essa é a lei. A lei do ser. Você é o Criador, o sonho e o sonhador. Você é a semente e o fruto. O começo e o fim. O eu sou que sustenta toda a existência. E quando você desperta para isso, a vida deixa de ser luta e se torna expressão. Então agora respire novamente. Sinta a presença divina em você. Ela está aí, não em palavras, mas em vibração. É o silêncio entre os pensamentos. É a paz entre os batimentos. É o espaço que observa tudo. Sem esforço, sem medo, sem pressa. Permaneça nesse estado. Sinta o poder de ser aquilo que sempre buscou. Porque o que você busca já está te buscando. E o encontro acontece no instante em que você aceita. Repita em silêncio: eu sou o que desejo ser. E sinta. Sinta o poder dessas palavras ecoando no seu coração. O eu sou é o nome eterno de Deus. E é o seu também. Quando você diz eu sou, o universo se curva para criar conforme o decreto. Tudo já está dentro de você. O amor, a paz, a prosperidade, a cura, a luz. Nada vem de fora. Tudo emana de dentro. Você é a centelha divina expressando o infinito através do agora. Então desperte. Lembre-se de quem você é. Você é o criador da sua realidade.
Você é a consciência em ação. E o mundo nada mais é do que a sombra que a sua luz projeta. A partir de hoje, viva de dentro para fora. Sinta antes de ver. Creia antes de tocar. E o invisível se tornará visível diante de você. Porque essa é a lei do ser, a lei de Deus em você.